Olá pessoal que nos assistem, o Jornal Ponto através das nossas mídias sociais. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Eneida Mello, que vai estar falando conosco aqui sobre a AME, certo? A gente não poderia terminar esse mês de agosto, né, que é o mês de conscientização, e sem bater um papo, né, com a Eneida, que sabe tanto desse assunto e vai nos ensinar bastante. Olá Eneida, tudo bem? Olá, que prazer estar aqui, Adriana. Muito obrigada pelo convite para falar sobre atrofia muscular espinhal, especialmente neste mês, né, que a gente faz muitas campanhas, as associações todas, para conscientizar a respeito da AME. Tá certo. Eu queria, né, deixar claro, pessoal que está, né, nos assistindo, que a gente está fazendo a nossa entrevista online, né, devido à pandemia que estão passando pelo nosso país, e a Eneida ser do grupo de risco, né, Eneida, você até está trabalhando online, não é assim? Sim. E, Eneida, vamos então bater um papinho, né? Agora com essa fase difícil de pandemia, né? Então a gente está trabalhando de forma remota e se cuidando bastante para não ter outros problemas. Tá certo. Eneida, a AME significa atrofia muscular espinhal, né? Correto. Então, vou só te apresentar aqui para o pessoal que está nos assistindo. A Eneida, ela é analista do Ministério Público, filha, né, do nosso querido Zé Luiz Mar, que é o nosso provedor da Santa Casa, né? E não podemos esquecer da dona Nilda, né? Que é a sua grande companheirona. Eu vi aí, é o Sidney, seu irmão, né? Que tá aí com você? Eu tenho mais dois irmãos. Você me falou. Que bacana. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta aqui, para a gente aprender um pouquinho com você. O que é atrofia muscular espinhal? Então, primeiramente, Adriana, eu só queria fazer um esclarecimento, né? Eu não sou profissional de saúde, mas eu tenho atrofia muscular espinhal do tipo 3, né? E por isso eu me empenho muito para aprender, para ler bastante sobre essa doença, para que eu tenha condições de fazer o que está no meu alcance para ter qualidade de vida, né, Adriana? É muito importante a gente ter essa postura quando a gente tem uma dificuldade e não desanimar, né? Tem que estar por dentro do assunto para poder fazer o melhor. Então, aqui nessa entrevista eu vou falar de uma forma muito simples, né, mas mais didática, para divulgar essa informação da AME, que é o objetivo de todas as pessoas que têm essa doença, das associações do país todo. Nesse mês a gente tenta fazer isso, divulgar informação sobre a AME. Bom, essa pergunta, Adriana, a atrofia muscular espinhal, que a gente vai usar a palavra AME, né, é uma doença genética. E essa doença, ela causa morte de algumas células específicas do nosso sistema nervoso, que são as células conhecidas como neurônios motores. Entendi. Né? Adriana, eu não sei se você lembra das aulas de genética da professora Rosângela. Era mesmo. Que nós estudamos sobre doenças de herança autossômica recessiva. O que é isso? É uma doença quando ela se manifesta quando se herda um gene recessivo da mãe e um gene recessivo do pai, né? Então a AME é esse caso, né? De doença de herança autossômica recessiva, né? Apesar da AME ser considerada uma doença rara, é grande a incidência de pessoas que não têm sintoma, mas carregam esse gene recessivo, né? Para você ver, Adriana, a estimativa de 1 a cada 40 pessoas traz esse gene recessivo. Não tem sintoma nenhum. Entendi. Né? Está lá escondidinho o gene recessivo, que se houver uma fecundação e tiver outro gene recessivo, a doença pode se manifestar, né? Na sua família, você me falou que tem 2 pessoas, né? Eu tenho outros primos, né? São parentes assim, mais distantes, Sei. que têm doenças neuromusculares, Entendi. né? Nós somos aproximadamente
aproximadamente 9 afetados. Desses 9 que têm o diagnóstico fechado, eu e um outro primo que fomos diagnosticados com atrofia muscular espinhal. Os outros primos são doenças neuromusculares que a gente às vezes não tem acesso a exame, não sabe direitinho qual que é, mas são doenças que enfraquecem os músculos também, né? Entendi. Eu sei prima que tem distrofia muscular, que é uma doença parecida, mas o que eu queria deixar bem claro, Adriana, com essa sua pergunta, é que pelo fato de ser genética, a doença pode aparecer não é só quando tem um parentesco entre o casal, não. Pode aparecer quando não há parentesco, porque, como eu te falei, 1 a cada 40 pessoas carrega o gene recessivo, né? E a atrofia muscular espinhal é uma doença grave, ela é a maior causa genética de mortalidade infantil, né? Aproximadamente 1 a cada 10 mil nascimentos vivos você tem. Então, a incidência indica que a AMI é uma doença rara, mas o raro pode acontecer, como aconteceu comigo. Por isso que é importante a gente divulgar informação. Mas voltando à sua pergunta, como eu disse anteriormente, a atrofia muscular espinhal é uma doença genética que causa a morte de células específicas do nosso sistema nervoso, que são os neurônios motores, né? E para a gente entender melhor a respeito dessa doença, eu tenho que falar o que são os neurônios motores. Os neurônios motores, eles são células que controlam as atividades musculares, como andar, falar, engolir, respirar. Então, são os neurônios motores, Adriana, que ligam a medula espinhal aos músculos do corpo. Quando a pessoa nasce, todos os neurônios motores, ela nasce com todos os neurônios motores que ela terá durante a sua vida toda. Então, um detalhe importante é esse, que os neurônios motores, eles são células que não se regeneram, né? Ou seja, quando os neurônios motores morrem, eles não se desenvolvem novamente, né? E os neurônios motores, eles precisam de uma proteína. Entendi. Ela é SMN. Então, essa proteína é o alimento do neurônio motor. Se não tiver quantidade adequada da proteína SMN, o que acontece? Os neurônios motores, eles morrem. E como eles são responsáveis pelo controle da atividade muscular, a morte dos neurônios motores leva à fraqueza muscular e à perda progressiva dos movimentos. É o que acontece com a AMI, né? A gente não tem a quantidade certa desse alimento dos neurônios motores, né? Que é a proteína SMN. Então, os neurônios motores, eles vão morrendo. É por isso que quem tem AMI tem fraqueza muscular. E você fala, sempre quem tem AMI também tem pressa, não é assim? Você fala? Eu aprendi, né, com você. Quem tem AMI tem pressa no sentido de que é por isso que a gente está fazendo essa campanha. É isso que eu vou conversar agora com você. Por que é importante essa campanha que está sendo realizada nesse mês todinho de agosto, e né, nós estamos, como disse, no finalzinho, mas a gente está aí firme para falar da AMI. Por que é importante essa conscientização sobre a atrofia muscular espinhal, Eneida? Bom, a AMI, Adriana, ela é uma doença degenerativa. O que quer dizer isso? À medida que o tempo passa, ela vai piorando. E, infelizmente, a AMI não tem cura. Ela tem tratamento, não tem cura. Existem tratamentos que podem ajudar a gerenciar essa condição. Então, eu considero, Adriana, que essa campanha de conscientização ela é importante porque existem 3 objetivos que fazem muita diferença. E eu vou falar quais são eles. O primeiro, divulgar a informação para que a AMI seja diagnosticada de forma precoce. Né? Esse é o primeiro objetivo. Segundo, exigir que o poder público inclua a AMI no teste do pezinho do SUS. Ele falou que é muito importante, né, o teste do pezinho, né? Isso. E o terceiro objetivo é cobrar do poder público o acesso ao tratamento da AMI para todos os pacientes, tipo 1, tipo 2, tipo
3, tipo 4, né? Porque ela é vários graus, né? Eneida, antigamente, a gente via, né, criança ou próprio adulto numa cadeira de roda, com dificuldade para locomover, a gente já pensava assim, teve paralisia infantil, porque não tomou a vacina, né? E quando até eu vi as pessoas, eu pensava, ela tem isso. E hoje a gente se fala muito pouco da AME, né? Que é essa atrofia, o pessoal não sabe como que chama essa doença. Por isso que eu acho muito importante essa conscientização que está acontecendo nesse mês de agosto, o pessoal saber mais. Eu quando fui vendo, né? Eu vi que você está fazendo uma campanha lá, né, nas suas redes sociais, eu falei assim, o que é isso? Aí eu comecei a ter curiosidade de saber o que é AME. Como que funciona, como que nasce, quais os cuidados que pode ter. Aí logo me veio a ideia de bater um papo com você para isso, para a gente divulgar, falar mais sobre isso. Igual nós estávamos conversando, né, antes de começar a nossa entrevista aqui, sobre a importância do teste do pezinho, né, que você falou, que hoje tem teste para tudo, né, teste do olhinho, do ouvidinho. Então é muito importante que já consegue diagnosticar a doença bem cedo. E quanto mais cedo trata, melhor a qualidade de vida, né? Isso mesmo, né? Adriana. É isso mesmo. O diagnóstico precoce, nossa, é essencial para começar um tratamento rápido. E com o tratamento rápido é que vai ser possível a gente evitar a progressão dessa doença, né? O nosso lema é: quem tem AME tem pressa. Porque a gente precisa evitar a progressão da doença, né? Evitar a progressão dessa doença é salvar vidas, é ter qualidade de vida, é realizar sonhos. Então, essas campanhas de conscientização têm como objetivo alertar principalmente os pais. Os pais, Adriana, com mais informação, eles podem detectar o quanto antes os sinais da doença. Era isso que eu ia te perguntar agora. O mais rápido possível para uma terapia adequada, né? Com certeza. Eneida, como que a mãe assim, pode ver alguns sinais que a criança tem a AME? Ótima pergunta. Antes de responder, eu só queria te dar uma explicação sobre os tipos de AME e sobre os legal, para o pessoal que está nos assistindo, justamente, né? Para a gente... Oi? É muito bacana você explicar para o pessoal que está nos assistindo entender mais um pouco, né? Sobre o grau, isso é muito importante. Isso. Então, a AME, ela pode se manifestar em diferentes fases da vida, né? E ela apresenta sintomas variados, que vão desde leves até os mais graves. Então, nós temos 5 tipos de AME. O tipo 0, o tipo 1, o tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4, né? A idade em que os sintomas começam é que vai caracterizar os diferentes tipos de AME. Então, quanto mais cedo a doença se inicia, mais graves são os sintomas. Tá? Entendi. Só para entender, o tipo 0, o sintoma aparece no pré-natal, é o mais grave de todos. Sabe? O 0 eu pensei que era o 4. Não. Vai subindo, né? Agora, o tipo 1, ele surge de 0 a 6 meses. Né? O tipo 1, ele não consegue sentar sem apoio, tem um comprometimento muito, muito grave, né? Tipo 2 já consegue sentar. Os sintomas, eles surgem antes dos 18 meses de idade. O tipo 3, que é o meu caso, surge depois de 18 meses de idade. Por volta de 2 anos que os meus pais perceberam uma diferença, sabe? E o tipo 4 surge depois de 21 anos de idade, né? No geral, o principal sintoma é a fraqueza e a atrofia dos músculos, né? Então, os pais, eles precisam ficar atentos quanto aos sinais de alerta da AME, né? Os sinais e os sintomas relacionados com atraso de desenvolvimento do bebê, eles podem indicar uma doença como a AME, né? Então, é super importante os pais ficarem atentos para os chamados marcos motores de desenvolvimento. Marcos motores de
desenvolvimento, eles são diferentes para cada faixa etária. Né? Você tem ali um intervalo normal em que cada criança pode atingir um marco. Você que é mãe de 3, você sabe muito bem disso, né? Como funciona. Existe tempo máximo para cada situação ocorrer. Então, por exemplo, de 0 a 3 meses, o bebê ele começa a controlar a cabeça, né? Depois de 3 a 6 meses, o bebê de bruços, ele levanta a cabeça, se apoia nos antebraços. Depois de 4 a 6 meses, o bebê ele rola. Depois, com 6 meses, ele senta sozinho sem apoio. De 7 a 9 meses, ele começa a arrastar, a engatinhar. Né? Depois de 9 a 10 meses, o bebê começa a andar de ladinho, fica segurando nos móveis, né? Se apoiando. Depois de 12 meses, ele começa a ficar em pé por alguns momentos. E a partir de 12 meses, ele começa a caminhar com passos curtinhos, né? Então, a gente tem que estar observando esse intervalo se esses desenvolvimentos estão acontecendo. Existe uma cartilha do SUS, chama Caderneta de Saúde da Criança. E nessa cartilha do SUS existem essas informações sobre os marcos motores, que as mães têm que prestar atenção. Tem que né? ficar observando. Então, sinais de alerta são quais? Né? Se o bebê tem uma respiração assim, muito rápida, né? Parece que só a barriguinha move e aí pode, às vezes, ter algum comprometimento ali, né, respiratório. Ou então um choro fraco, né? Um choro que é difícil de ouvir. Ou então um bebê que é muito mais molinho do Na amamentação tem alguma coisa que pode ser notado? Então, na amamentação, sim, né? Uma dificuldade de sucção, né, para mamar, né? Às vezes ele engasga muito, tosse muito, vomita durante a alimentação, né? Então, às vezes o ato de se alimentar leva muito tempo para concluir, né? Ou então o bebê, ele tem um tremorzinho na língua, é um sinal também de AME. Ou então o bebê ele tem um crescimento muito lento, né? Então, todos esses sinais, as mães precisam prestar atenção. E também, Adriana, pode acontecer de os marcos motores estarem ocorrendo certinho e de repente ter uma perda, como aconteceu no meu caso. É isso que eu ia te perguntar, como seus pais perceberam que, né, você tinha AME? Com qual idade? Então, eu tinha 2 anos aproximadamente, né? Por isso que os pais têm que ficar atentos se o filho perdeu a capacidade de fazer certas coisas que antes era capaz de fazer. Diz a minha mãe que eu era uma espoleta, né? Que eu corria muito, vivia com o joelho ralado. E só que em certo momento, eles começaram a perceber que eu sempre caía. E caía muito, 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 muito. Sozinha, do nada, sem ser cair. Mais, Então, assim, a gente tem que confiar, os pais eles têm que confiar nos seus instintos, né? Se algo sobre o desenvolvimento do filho não parece que está certo, os pais não devem demorar para procurar ajuda de um profissional, né? E os meus pais procuraram. E, na época, eles não fecharam o diagnóstico certinho, não. Eu fiz exames que comprovaram que eu tinha uma doença neuromuscular, mas existem várias doenças neuromusculares, né? E na época não tinha muito recurso, então eles viram que a única coisa que estava ao alcance naquela época era fisioterapia. E aí, desde então até hoje, eu faço fisioterapia e me dedico muito a essa terapia que é muito importante para mim. Ajuda muito, né, Neida? Então é isso. O diagnóstico hoje mudou, né? Antigamente você tinha um exame de eletromiografia, Adriana, horroroso esse exame, cheio de agulhas. Deus. E esse exame hoje em dia, ele não ajuda para nada mais, porque hoje em dia, com a tecnologia, genética, né? Hoje você tem teste genético molecular
Então, é Você só... já faz e já diagnostica tudo muito rápido, né? Isso, né? E, Eneida, você está com quantos anos hoje? Pode falar, né? Com quantos anos você Pode está? falar. 44. 44. Então você já convive com a AME mais ou menos uns 42 anos. Não, é isso mesmo, Né? E a gente nota que você tem uma vida assim muito ativa, né? Você trabalha, né? Participa de várias coisas aí com as meninas, né? Que depois você vai me contar como é que funciona aquele grupo seu, que é muito legal. Uhum. A atrofia muscular espinhal, ela é uma fraqueza muscular, ela não atinge a parte cerebral. Então, a gente tendo ali tecnologia assistiva, tendo o apoio da família, dos amigos, a gente consegue sim fazer muita coisa, né? E... Ter uma qualidade de vida, né? Isso mesmo. Eu vejo assim Então, que sua mãe é sempre, desde adolescente, né, que eu te conheço há muito tempo, eu vejo a dedicação, né, da sua mãe, eu acho assim que é muito importante. Eu lembro que houve uma época que você andava sempre apoiando, né, a ela, e a gente olhava a dona Nilza e você, assim, a gente via aquela cumplicidade, né, de vocês duas. Então isso é muito bacana, né? Igual a gente... Esse apoio da família é fundamental. Igual a gente sabe que você trabalha... Eu estava desanimada de ir na fisioterapia e tudo, aí ela falou, não, você vai sim, né? Então, assim, e é importante, né? Eu tenho que fazer, eu não posso deixar de fazer. Então, e eu vejo o trabalho que você faz também lá no Ministério Público, né? O carinho que a equipe do Ministério Público tem com você, né? Os seus colegas de trabalho. Trabalho com a equipe. A gente sabe que você também é uma grande profissional lá também, né? Desenvolve um trabalho maravilhoso, né? Eneida, vamos conversar mais um pouquinho aqui, ó. Nós já falamos do teste de pezinho, né? E tudo. O teste do pezinho, eu só queria fazer mais um esclarecimento. Isso, ajuda a gente aí. O teste do pezinho, ele atualmente, o SUS não incluiu a AME no teste do pezinho. Então, essa é uma campanha que nós abraçamos, as associações, a gente precisa unir forças para conseguir a inclusão da AME no teste do pezinho, porque isso vai possibilitar identificar precocemente os bebês com AME e tratá-los antes do aparecimento dos sintomas. Quanto mais cedo, melhor, né, Eneida? Quanto mais cedo, melhor, né? Então, a atrofia ela não está incorporada, sabe? A gente precisa realmente lutar para isso, porque existem tratamentos capazes de evitar a progressão rápida da doença. Entendi. Né? É isso que eu ia até te perguntar Quanto aqui. mais você diagnosticar de forma precoce, a criança vai ter menor perda daqueles neurônios motores que eu falei no início, e isso vai possibilitar mais qualidade de vida, né? Então, diagnosticar no pezinho do SUS vai permitir salvar vidas e a gente está lutando para isso. As campanhas estão sendo realizadas no Brasil todo para poder incluir essa doença no teste do pezinho. Com certeza vai dar certo. Eneida, atrofia muscular na espinhal tem tratamento? A gente já falou algumas coisas, né, sobre a fisioterapia, mas explica melhor para nós. O tratamento, ele sempre deve ser indicado e recomendado pelo médico neurologista, né? É esse profissional que vai indicar o tratamento adequado e ele poderá combinar 2 tipos de tratamento. O primeiro é o tratamento de suporte por equipe multidisciplinar e o segundo é o tratamento medicamentoso quando houver indicação médica. Só para ter uma ideia sobre esse tratamento de suporte, que é feito por uma equipe multidisciplinar, né? Ele é feito de acordo com a necessidade de cada paciente. Então, a fisioterapia motora, né? O fisioterapeuta é fundamental, é ele que tem condições de avaliar os melhores exercícios, os alongamentos, é ele que definir quais são os exercícios para o paciente, levando em consideração o custo da doença. E a fisioterapia respiratória, né, muito importante, né? Os pacientes que têm AME, eles sofrem de fraqueza generalizada nos músculos respiratórios. E com isso, dependendo do tipo de doença, a gente tem grande dificuldade para respirar e para tossir, né? Principalmente naqueles tipo
tipos mais graves, né? No meu caso, por exemplo, o ano passado eu tive 2 pneumonias, né? Então eu preciso cuidar do meu pulmão para conseguir, por exemplo, quando fica gripada, não pegar uma infecção respiratória, ter condições de expelir as secreções, né? E não ter uma infecção respiratória por causa desse acúmulo de secreções. Então, por meio da fisioterapia respiratória, a gente consegue diminuir as complicações e aumentar a sobrevida dos pacientes que têm ANO, né? Outro profissional é o terapeuta ocupacional, né? Ele vai ajudar a prevenir as contraturas, as deformidades, ele vai analisar de que forma o paciente pode ter uma vida menos dependente, né? De que forma ele pode treinar para o paciente nas atividades na vida diária. Então, o terapeuta ocupacional é fundamental para pacientes com ANO. Tem também outros profissionais, né? O ortopedista para acompanhar a escoliose, o nutrólogo, o nutricionista, a gente tem que ter uma alimentação adequada. Um psicólogo é super importante. Eu faço terapia há muitos anos. Isso ajuda muito. Cada mente, né, Adriana? A gente brinca, mas quando tem que dar um lustro, né, na porcelana. É muito bacana, né? Isso. A gente ressignificar a vida, né? Fazer, transformar aquela tristeza em outra coisa, né, em algo positivo. Então, o psicólogo ajuda muito, né? Também o fonoaudiólogo, para aqueles casos mais graves. Enfim, é uma equipe multidisciplinar que vai cuidar desse paciente, né? Além desse de suporte, a gente tem o tratamento medicamentoso, né? Existem 3 medicamentos que revolucionaram o tratamento da AME. Eles têm um nome meio complicado, mas eu vou falar aqui. O primeiro deles é o nusinersen, que eles chamam de Spinraza. Sim. O segundo é o Dispana e o terceiro é o Zolgensma. Esses 2 primeiros que eu falei, eles são de uso contínuo. E eles aumentam a produção daquela proteína que eu falei lá no início, que é responsável por alimentar os neurônios motores, né? Então, esse último remédio que eu falei, ele é dose única até o momento. E ele atua de forma diferente. Ele é uma terapia gênica que conserta o defeitinho. Ele substitui o gene defeituoso ou o gene que está ausente. E ele é ministrado em crianças com AME com até 2 anos de idade. Ele é considerado o medicamento mais caro do mundo. Que você viu campanha... Eu vi uma matéria na TV, né, como agosto é o mês, né, da conscientização, uma menina jovem, acho que ela tem uns 6 anos, fazendo, né, um pedido para o pessoal ajudar a comprar. Ela tinha até o início de setembro agora para adquirir, e assim, eu achei caríssimo, né, os valores. Isso. Ele está sendo incluído no SUS, ainda existe toda uma burocracia, né? Ele é só para crianças até 2 anos e quanto mais cedo, melhores os efeitos, né? Todos esses medicamentos, Adriana, eles são de altíssimo custo, né? O nusinersen, que é esse que já está sendo mais usado, inclusive já incorporado no SUS, mas com alguns problemas de fornecimento, a cada dose dele sai por mais de R$145 mil e ele de uso contínuo, né? Então, no primeiro ano são 6 ampolas desse medicamento e a partir do segundo ano são 3 aplicações anuais. Esse remédio, Adriana, no Brasil, ele foi aprovado pela Anvisa e ele foi incorporado pelo SUS, né? Infelizmente, mesmo estando incorporado no SUS, os pacientes, eles não estão tendo acesso ao nusinersen pelo SUS. Então, as batalhas judiciais pelo acesso a esse medicamento, elas se espalharam pelos tribunais do Brasil, né? E foi uma frustração muito grande, porque o ano passado, em junho de 2019, depois que o nusinersen foi incorporado no SUS para atender pacientes do tipo 1, o governo lançou um projeto piloto que foi divulgado pelo Ministério da Saúde
E nesse projeto, a modalidade era de compartilhamento de risco para beneficiar pacientes do tipo 2 e 3 no Brasil. Então, por mais de um ano, centenas de famílias e pacientes aguardaram sem qualquer retorno esse tratamento que foi prometido pelo Ministério da Saúde para tipo 2 e 3. Mas aí, depois de mais de um ano de espera, né, este mês foi anunciado o fracasso do acordo entre o Ministério da Saúde e a indústria farmacêutica Biotech para compartilhamento de risco, né, para tratamento do tipo 2 e 3 como silicena. E esse assunto tem nos preocupado muito, né? Existe uma portaria do Ministério da Saúde, que é a portaria 199 de 2014. Essa portaria trata da Política Nacional de Atenção e Integração às pessoas com deficiências raras, né? E o poder público ele deixou expresso nessa portaria o objetivo de reduzir a mortalidade dos pacientes com doenças raras, né? Entendi. Portanto, nesse mês de conscientização da AME, a nossa campanha é cobrar, exigir que o poder público assegure para todos os pacientes de AME o acesso a esse tratamento, né, que é o tratamento digno que esses pacientes precisam. E quando eu falo, Adriana, do acesso irrestrito ao tratamento de saúde pelo SUS, eu me refiro também ao tratamento de suporte por equipe multidisciplinar. Né? Isso mesmo. Então, a AME é uma doença silenciosa, ela segue avançando sem parar. Quem tem AME tem pressa e realmente esse acesso ao tratamento precisa ser viabilizado. Com certeza. Eneida, para o pessoal que está nos assistindo, né, as famílias que têm, né, seus filhos, né, que têm a doença, né, a atrofia, que conselho que você dá para essas famílias? Além dessas dicas maravilhosas, né, tudo que você falou aí, que você está nos ensinando, né, nessa nossa entrevista, qual conselho que você dá para os pais? Olha, a minha mensagem, Adriana, para os pacientes que têm atrofia muscular espinhal, para as suas famílias, é uma mensagem de esperança, né? Eu tenho AME tipo 3, eu tenho sintomas dessa doença desde os 2 anos de idade e atualmente eu estou com 44 anos, então eu tenho experiência e vivência, né, para dizer que apesar dos obstáculos que nós enfrentamos, que são grandes, nós nunca vivemos uma fase de tanta esperança quanto nos últimos 5 anos. Até arrepio. Né? Muito legal ouvir isso. 5 anos, nossa, a ciência evoluiu muito. Tanto em relação aos terapias, quanto em relação aos medicamentos. Então, a minha mensagem é uma mensagem de esperança, porque apesar dessa gravidade toda da doença, a atrofia muscular espinhal não é uma sentença, né? Claro. Então, dentro desse contexto, eu e 5 mulheres que têm atrofia muscular espinhal, nós fizemos vídeos, né, que foram divulgados nas redes sociais ao longo desse tempo. Muito legal. Eu assisti. Assistiu, né? Todas lindas, maravilhosas. Então, Eneida, só uma curiosidade. nesses vídeos, A AME nesses vídeos mostram as potencialidades das pessoas. Demais. Que têm, né? Deixa eu só te perguntar uma dúvida aqui. Além da AME. Essa doença ela ataca mais homens ou mulheres? Olha, eu não sei te responder se é mais homem ou mulher. É porque no vídeo lá eu só vi as mulheres. Eu tenho mais contato com mulheres. Eu vi só mulheres, cada uma mais bonita que a A gente outra. se reuniu. As mulheres são guerreiras, né? Não é à toa que você é mulher total. Qual é a maior incidência? Oi, eu não ouvi. É não é à toa que você é mulher total, Ah! Mas é isso, a gente mostrou nesses vídeos
né? Esses vídeos, eles mostram uma perspectiva profissional, uma perspectiva de pessoas ativas na sociedade, né? A gente falou sobre o nosso trabalho, né? Como que nós driblamos, né? As nossas limitações para fazer o que a gente quer, como que a gente se Ser mais independente, né? Isso. Assim, as meninas que fizeram o vídeo são do tipo 2 e 3, né? Então, a gente mostrou o quanto nós somos ativas e que a gente pode sim correr atrás dos nossos sonhos, né? E eu convido todo mundo para assistir esses vídeos lá no meu Facebook. Nós vamos depois pôr no nosso rodapé aqui para o pessoal acompanhar. E confere lá. Eneida, tem alguma coisa que se você gosta de fazer além, né, de trabalhar lá como analista? Algum hobby, tipo assim, pintura de tela, leitura? O que a Eneida faz nas horas vagas? Então, colorir, de pintar, né? Na adolescência, eu fiz muitas pinturas. Eu tô vendo uma tela aí atrás de você aí. Aquele ali muito bonito. É um IP? É uma estrada e uma árvore florida na muito lindo. Tá parecendo um IP, que agosto é o mês do IP, né? IP. Você gosta de ler também, Neida? Gosto muito. O último livro que eu li foi a biografia da Frida. Que lindo. Inspirador. Muito bom, né? Isso aí. Então, muito de artes, de leituras. Nós vamos marcar, Eneida, para uma... Eu adoro conviver esse amigos, isso é muito bom, né? Que bom. Oi? Vou deixar só a conexão está um pouquinho ruim. Numa próxima entrevista nossa, eu quero marcar que a gente está com alguns quadros novos aqui no Jornal Ponto, né? A gente está entrevistando várias pessoas e depois eu quero estar conversando com você, né, para a gente conhecer um pouquinho quem é Eneida Mello, tá certo? Porque hoje você veio, né, nos ensinar um pouco sobre a AME, né? Então, numa próxima oportunidade, nós vamos bater um papo bem legal para a gente conhecer um pouquinho mais sobre você, essa grande mulher que nos inspira. Obrigada, Adriana. Nossa, foi um prazer, viu? Eu que te agradeço esses grandes ensinamentos, né, que você nos passou nesse mês que é tão importante. E a gente conversando, eu vejo assim, o ganho, né, que a gente tem de estar conversando com uma pessoa assim, tão inteligente, que sabe tanta coisa aí sobre a AME. Foi muito proveitoso, te agradeço. Quero que você dê um forte abraço no seu pai, no seu Zé Luiz Mar, e também na dona Nilda, que é uma grande mulher também. Obrigada. Eu agradeço ao Jornal Ponto por essa oportunidade de falar sobre a AME, né? Por nos ajudar a disseminar as informações, né? Por participar das ações de conscientização da AME. Então, muito obrigada. Nós que agradecemos, viu? Pessoal, nós vamos deixar aqui no nosso rodapé, né, as redes sociais da Eneida. Quem tiver dúvida, quem quiser saber, as mães, né, que estão nos assistindo, né, Eneida, pode chamar lá que a Eneida vai ter o maior prazer em estar respondendo e conversando com todas vocês. Com certeza. Com certeza. Brigadão, viu? Um abraço no seu coração, um beijo grande, né, no seu coração. E em breve nós estaremos aqui conversando mais um pouquinho, tá joia? Combinado.